O presidente da Conab, Edgar Preto, anunciou nesta terça-feira a anulação do leilão que foi feito para comprar arroz importado. Essa decisão foi tomada por suspeitas de irregularidades após uma loja de queijos, uma fábrica de sorvetes e uma locadora de veículos arrematarem os lotes para importar quase 192 mil toneladas do produto. De acordo com o governo, um novo leilão será feito com mais garantias de que essas empresas contratadas terão capacidade técnica e financeira. Apesar da decisão, a oposição no Congresso não pretende deixar de pedir uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, com o objetivo de investigar esse caso. Segundo o deputado Coronel Zucco, a anulação do leilão fez o Planalto atestar o certificado de culpa. Até o momento, cerca de 100 parlamentares já assinaram esse pedido de abertura do colegiado, que precisa de pelo menos 171 adesões para ser apresentado na Câmara Federal. Vamos girar com os nossos comentaristas? Vamos ao Rio de Janeiro. Roberto Mota com a gente. Mota, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Parece que integrantes do governo assistiram ao nosso programa ontem. É bem possível, né? Todos os alertas que vocês fizeram, mas enfim, o governo decidiu anular esse leilão que foi realizado para importação de arroz por conta dessas suspeitas de irregularidades. E temos algumas por aí. Cantamos a bola, inclusive, ontem. O que a gente precisa considerar nessa decisão e também esse posicionamento dos parlamentares que querem avançar com o pedido de uma CPI? O grande escândalo desse leilão é o fato de que a compra é desnecessária. Boa noite, Caniato. Boa noite, meus queridos colegas. Boa noite, nossa audiência. Segundo o que a gente sabe, 80% da safra de arroz do Sul já tinha sido colhida. Mas como nós estamos diante de um estado hiperativo para o erro, o governo resolveu comprar arroz de qualquer jeito. E esse acabou sendo um gesto muito simbólico, porque diante de uma tragédia como essa e de tantas coisas que são necessárias, o Estado resolveu fazer uma coisa desnecessária. A pergunta óbvia é por quê? A resposta talvez esteja em uma sorveteria, em uma locadora de automóveis ou em um mercadinho especializado em queijo. Ou talvez o arroz seja o novo respirador. Continuamos com esse giro inicial, análises dos nossos comentaristas. Luiz Felipe Dávila, aqui nos estúdios em São Paulo. Dávila, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. O que precisamos considerar em relação a essa decisão do governo federal, anulando o leilão que foi feito para a importação de arroz? Dávila. Bom, boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas, boa noite à nossa querida audiência. Olha, duas coisas que me parecem absurdas nessa história. Primeiro, o governo inventou um falso problema, que haveria desabastecimento de arroz no mercado, quando não é verdade. Como o Mota bem lembrou, 84% da safra já havia sido colhida, porque lá o arroz no Rio Grande do Sul é plantado em novembro e é colhido em março. Então o arroz já estava completamente colhido, então não tinha nenhum problema de desabastecimento. Então o governo inventa um problema que não existe. Segundo, o governo criou pânico no mercado, dizendo que haveria desabastecimento e por isso o governo precisava intervir no mercado para comprar arroz, o que é outra mentira. Portanto, foi uma política desastrosa desde o começo, o que mostra o que nós sempre falamos aqui no nosso programa, no Pingo nos Is, que é o governo ter horror a mercado. Ele não gosta da lei de mercado, não entende o mercado e toda vez que acontece alguma intempérie no mercado, o governo quer interferir no preço, quer interferir no mercado. E isso prejudicou principalmente pequenos e médios plantadores de arroz. Esses vão ser os que serão mais afetados por um governo que entra no mercado, compra arroz, tabela o preço e prejudica a margem desses agricultores. Então, foi uma política desastrosa desde o começo. O governo agora recuou. Recuou não é porque ele acha que ele fez a política errada, não. Recuou porque há suspeita de envolvimento do irmão de uma pessoa que trabalha hoje lá na Conab, que era um dos sócios de uma dessas empresas que acabou ganhando a concorrência. Mas o governo pretende realizar um outro leilão. Nós esperamos que o Congresso, agindo forte, abrindo essa CPI,
faça com que o governo suspenda esse leilão uma vez por todas, já que o problema do desabastecimento inexiste. O governo tem que focar nos reais problemas, não nos problemas imaginários, principalmente fruto dessa alucinação ideológica contra o mercado. O governo decide anular o leilão de importação de arroz após as suspeitas que vieram à tona. Você, Cristiano Beraldo, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. O Beraldo, inclusive, ironizou que as suspeitas teriam aparecido depois. Por que não tentar identificar exatamente quem seriam os arrematantes antes, né, Beraldo? Agora, um baita desgaste também, hein? Pois é, Canhato. Boa noite a você, boa noite ao Dávila, ao Mota, a nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos Is. E a gente aqui marca em cima, é marcação homem a homem. E falando em homem a homem, hoje já caiu um, né? Nery Geller, que era ali queridinho do governo, pediu demissão porque, curiosamente, o seu ex-assessor saiu, abriu uma empresa, participou do leilão, ganhou, uma coisa assim, uma história de sucesso. Uma história de sucesso de todo brasileiro, né? Afinal de contas, na família de vocês também deve ter sempre assim um filho, um sobrinho, alguém que de repente tem uma ideia, pronto, vou abrir uma empresa, vou colocar lá alguns milhões de capital social, vou participar de leilão do governo, ora, por que não? De repente vender queijo, de repente vender arroz, de repente alugar carro e assim vai, né? Essa coisa do Brasil, brasileiro que faz tudo, brasileiro se vira, né? Tá sempre se virando, tá sempre arrumando alguma coisinha para fazer. E aí emplacou, por sorte, por competência, por dedicação, por conhecimento, sabemos lá por quê. Mas quem tem que saber, quem tem que decifrar esse enigma é a Polícia Federal, é o Ministério Público. O parlamento tem que fazer o seu trabalho com uma CPI que investigue essa história que, de repente, no meio de uma tragédia, alguém acha que a prioridade é pegar 7 bilhões de reais do caixa desse governo que está com as duas mãos nos nossos bolsos, querendo arrancar cada centavo que nós temos, e aí alguém achou que meter 7 bilhões de reais para comprar arroz, destruir o futuro dos plantadores de arroz do Rio Grande do Sul e trazer arroz da Ásia, achou que seria uma ideia maravilhosa, seria a prioridade máxima. O estado debaixo d'água, a gente precisa lembrar denúncias de estupro nos abrigos, pessoas sendo assaltadas, assaltantes rodando de barco, de jet ski, roubando as pessoas que estavam ali, que perderam quase tudo, pouco sobraram, tinha malandro ali para roubar. E o governo acha que a prioridade é comprar 7 bilhões de arroz. Pois é, parece que deu errado. Mas temos uma responsabilidade, não só nós aqui nos Pingos nos Is, mas, sobretudo, o parlamento, de não deixar essa história morrer. Ela não acaba hoje, ao contrário. Essa investigação começa agora e tem que terminar com os responsáveis por essa maluquice irresponsável e sem vergonha com dinheiro público. Pois é, tem mais alguns pontos que a gente precisa trazer. Mota, antes de passar para você, só quero compartilhar com a audiência qual foi a justificativa do governo, dizendo que será feita uma revisão nos mecanismos e nos dispositivos que foram estabelecidos para a realização de leilões, inclusive terá apoio da AGU, a Advocacia Geral da União, e também da CGU, que é a Controladoria Geral da União. Vamos mudar os parâmetros para que isso que aconteceu não ocorra mais uma vez, Mota. Claro, isso não vai ocorrer nunca mais na história do Brasil. A oposição não deve perder a oportunidade de realizar essa CPI, porque ela pode ser muito instrutiva. Segundo as notícias que eu vi na mídia, né, nós já falamos aqui, entre os vencedores do leilão estavam uma locadora de carros e uma loja de queijos. Com todo respeito às locadoras e às lojas de queijo, nada contra elas. A loja de queijos, inclusive, afirmou numa nota, pelo que eu vi na mídia, que grupos com interesses contrários teriam tentado afetar sua imagem e deturpar a realidade. O texto também diz que a importação é essencial para o país encontrar formas de assegurar o abastecimento de arroz. Mas olha, as informações das quais nós dispomos dizem que não, porque 80% da safra do Sul já teria sido colhida. Já a locadora declarou que pequenas empresas como ela venceram o leilão,
porque o agronegócio boicotou o leilão do governo. Olha, agronegócio não é um sindicato, é um ramo da economia. É difícil acreditar que nenhuma única empresa agrícola, do ramo agrícola ou do ramo comercial, tenha se interessado mais por essa oportunidade do que uma locadora de veículos. Mas de uma coisa a gente pode ter certeza: essa é uma CPI que não vai acabar em pizza, vai acabar em arroz. Pois é, você, Luiz Felipe Dávila. O Dávila, inclusive, fez um questionamento nas redes sociais, uma publicação que questionava justamente o valor destinado para a importação desse arroz, né, Dávila? Muitas vezes faltam recursos para algumas coisas que são muito importantes e fundamentais, mas em outros momentos a gente identifica que tem dinheiro para importar um produto que não é defendido pelos produtores que atuam naquele ramo aqui no Brasil. Porque dizem, há arroz suficiente. É estranho, né? É estranho. O governo parece que acha dinheiro, é quase um barril de petróleo assim que ele descobre em algum lugar quando ele precisa de recurso, né? E aí é isso aí, gastam dinheiro de todos nós pagadores de imposto para uma medida absurda como essa que foi esse leilão de arroz. Agora, vamos voltar aqui ao ponto, né? Como diz o ditado popular, não tem jabuti em árvore, né? E esse jabuti não é árvore, assim. Ninguém entrou no leilão, exceto uma sorveteria, uma loja de queijo e uma locadora de carro. Agora, com tanto órgão fiscalizador, AGU, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, todo mundo, como é que empresas com este perfil vencem um leilão de compra de arroz? É um disparate, é uma coisa inacreditável. Pior, o que deve ter acontecido para o leilão fracassar é aquilo que nós comentamos ontem aqui no Pingos dos Is. Provavelmente, o sujeito lá da mercearia de queijo ligou para uma trader lá na Ásia e falou assim: eu preciso comprar 100 mil toneladas. O cara deu risada e deve ter desligado o telefone na cara dele. A mesma coisa aconteceu com a locadora. Olha, eu sou uma locadora de carro, mas eu quero comprar 50 mil toneladas de arroz. O cara falou: você deve ter ligado no lugar errado. Pum, desliga. Então não consegue nem exercer aquilo que venceu. Então, como que nós temos tantos órgãos fiscalizando leilões públicos, atitude de governo, e passa, isso sim é passar boiada, passa essa boiada de gente que não tem nada a ver para ganhar um leilão para importação de arroz. Essas coisas no Brasil precisam ser explicadas, porque não há outra explicação a não ser essas que serão desvendadas nas investigações agora desses órgãos fiscalizadores. Quer fechar, Beraldo? Inclusive, daqui a pouco eu vou trazer a informação sobre a demissão de Nery Geller, inclusive, que você trouxe aqui para a nossa audiência. Por favor. Eu fiquei ouvindo a nota lida pelo Mota, né, da loja de queijos, né, que vende queijos de Minas, lá no Amapá, e eu fiquei imaginando a preocupação dos controladores, agora não é mais dono, né, porque é uma mega empresa, então são os controladores, o CEO, né, dessa loja, né, a equipe de ESG, que fica muito preocupada, afinal de contas, vocês estão ali no meio da Amazônia, eles não devem ter dormido à noite, preocupados com a imagem deles diante dos fornecedores de queijo da Serra da Canastra, né, de Poços de Caldas, a turma do doce de leite, porque geralmente vende o queijo, vende o doce de leite, virou um problema, né? Ele agora está aí com o seu crédito abalado no mercado de queijos internacional. Então, assim, você vê que realmente é difícil. A história ela não para de pé e aí as pessoas vão dobrando a aposta, né? Querendo colocar de uma forma em que a gente entube que, de fato, a loja de queijos e a locadora de automóveis estão gabaritadas neste país cheio de oportunidades que é o Brasil, que qualquer um, a qualquer momento, simplesmente faz um bom negócio e fica multimilionário. Aí, realmente, a gente deve acreditar neles. Porque, afinal de contas, qual é o problema de uma loja de queijos do Amapá vender bilhões de reais para o governo em arroz, não em queijo? Aliás, talvez se somar todo o mercado de queijo do Brasil, a gente talvez nem chegue nos 7 bilhões de reais, sei lá. Não conheço o mercado a fundo, conheço só o movimento do mercado municipal de Pouso Alegre, minha querida Pouso Alegre.
Então, realmente, a história é de deixar corado qualquer pessoa que tem um mínimo de decência e vergonha na cara. Pois é, só trazendo a informação adiantada pelo Cristiano Beraldo, hoje o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, anunciou que o secretário de Política Agrícola, Nery Geller, entregou seu cargo depois de ter o seu nome envolvido nas polêmicas sobre esse leilão de arroz realizado pelo governo federal. O Nery Geller foi o responsável por indicar o diretor da Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, Tiago dos Santos, que é o responsável pela realização do leilão. E de acordo com os veículos de comunicação, o filho de Nery Geller, Marcelo Geller, é sócio de um rapaz chamado Robson Almeida França, que é dono da Foco Corretora de Grãos, uma das principais corretoras do certame, que teria algum tipo de conexão com esse processo. Enfim, de fato, né, Mota, não é porque cancelaram o leilão que essa história está resolvida, não. Vai ser preciso investigar e talvez isso consuma bastante tempo, né? Quem sabe não descobrem até uma baleia no meio dessa história aí, aí a coisa ganha contornos dramáticos. Eu queria dizer para o Beraldo, o problema não é o queijo, Beraldo, o problema são os ratos. Caniato, você falou aí no Geller, eu me lembrei do Uri Geller, aquele paranormal, que vocês não eram nascidos ainda, talvez o Dávila fosse, mas na época dos anos 70, 80, tinha um paranormal que ganhava a vida entortando colheres, entortando talheres, era chamado de Uri Geller. E aí, usando poderes paranormais aqui, Dávila, eu fiquei pensando como teria sido esse telefonema. Eu imagino um telefonema um pouco diferente do que você imaginou. Eu imagino assim, olha só, se prepare aí que você vai entrar num leilão de arroz. Opa, como é que é? Mas eu tenho uma loja de queijo. Não, fica tranquilo, não tem erro. É na boa, se prepara aí. Dia tal, hora tal, você vai lá, dá o lance, deixa o resto comigo. Não tem como dar erro. Tá tudo dominado. Quer fazer um complemento, Dávila? É isso. Aliás, nós poderíamos aqui fazer um teatro de todas as ligações telefônicas que acontecem em Brasília para ilustrar um pouco como política pública é feita no Brasil. É uma coisa inacreditável. Você, Beraldo? Assim, são coisas elementares. É chegar para essas pessoas e perguntar como é que fecha um câmbio? Quem é o banco correspondente? Como é que você faz a definição de preço? Qual é o contrato de mercado futuro que você usa como referência para esse volume de grãos que você está comprando? São perguntas elementares para qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento desse universo das tradings de commodities. Mas, de novo, a gente vê uma situação que é absolutamente injustificável, indefensável, e aí quando você levanta só o primeiro pedaço do tapete, você já vê que tem o filho de alguém do governo, que era sócio de um ex-assessor, de não sei quem, de uma trade, de não sei aonde, tal, que termina na loja de queijo do Amapá. Então, convenhamos, assim, já se riscou o fósforo e tá ali, é só acender a pólvora, porque vai correr e vai explodir. E tem que explodir essa bomba. As pessoas que participaram deste absurdo não podem ficar impunes.